coisas, né? Do que eu chamando. Bom dia, professor. Tudo bem, Larissa? Como é que você vai? Ah, tô indo, senhor. Um abração aí, cara. Tô bem, Bom dia pra você aí, tá? tudo em ordem. Tá ouvindo bem direitinho? Tá tudo certo. Tá todo mundo acordado aí na sua casa, pelo jeito já, né? Ah, professor, antes eu estivesse em casa, eu tô no hospital com meu pai. Ah, é mesmo? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ah, trabalhando, ele cortou a mão com a maquita. Aí vai ter que fazer cirurgia. Ah, meu Deus do céu, machucou muito? Ah, machucou bastante. Cortou uns tendão, uma veia. Complicado. Mas foi pulso ou foi a Foi no palma? pulso. Foi Ah, no foi pulso. pulso. Uhum. Mas já tá marcada a cirurgia ou não? Como é que é? Já tá marcado Dá para uma as 9. ligada pro menino lá, passa o Ah, pras endereço pra 9. ele. Uhum. Eu não sei seu Aí eu endereço. dormi aqui com ele. Eu não lembro o endereço seu. Passa o Ah, endereço pra entrou ele. ontem, é isso? Não, foi na. Ontem foi sexta? Hoje não. Ontem foi quinta, foi na quarta. Na quarta ele se cortou. Aí ontem a gente foi pro. Na quarta mesmo a gente foi pro socorro, pro hospital. Aí foi pro público, mas como ele tem convênio, transferiram ele pro convênio. Aí a gente veio pra cá, pro hospital do convênio. Os médicos de plantão disseram que ia precisar de um cirurgião especialista em mão. Sim, Aí ele marcou pra hoje. entendi. Mas o Aqui, eu dei uma Ele, ligada pra ele ele. tá, ele, ele tá Passou sendo uma mensagem cuidado, pra né? ele. Ele tá com tratamento direitinho, Mandar né? o endereço. Ah, tá, ele tá com a mão Porque eu enfaixada, não tomando lembro de fora, medicamento. assim, eu não Tá lembro. certinho. Tomando antibiótico, né? Tá. Uhum. Tá nem sentindo dor mais. Analgésico. Ainda bem. Tá bom. Bom, menos mal, né? Vai dar certo. É. E ele se machucou fazendo o quê? É que ele trabalha com obra, né? Aí ele tava fazendo uma Hum, escada, eu acho. entendi. E parece que a maquita travou e voou na mão dele. Nossa, puxa vida, hein? Alô? Puxa vida. Bom, mão direita, mão esquerda? Esquerda. Dormi até E cedo. ele é canhoto ou ele é destro? Apaguei. Não, ele é destro. Hum. Menos mal. Pessoal, um monte de gente me mandou mensagem que eu não Bom, entendi. melhoras pra ele aí, 9 entendeu? horas Espero da que dê noite. tudo certo aí hoje. Eu dormi às Obrigada, 8 professor. porque ouvi as mensagens. E você tá meio agitada com isso, né? Tá em casa ainda? Ah, um pouco, né? A gente fica preocupado, mas vai dar certo. Não sei. Não tô falando. Tá bom. Eu perguntei se ele Se estava. precisar de alguma coisa, pode dar um toque, tá bom? Obrigada, professor. Bom dia, André. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Com você também? Bem, graças a Deus. Esther, Aline, Caiane, bom dias. Tudo bem? Bom dia, Caiane. Bom dia, Aline. Acho que a Esther ligou o computador e foi dormir, né, Esther? Não está fácil. Tá todo mundo cansado demais, né? Ó, o André tá rindo. Eu acho que ele sabe de alguma coisa, né? É que ela é quietinha mesmo. É. É, Então me perdoa, Esther, me perdoa, me perdoa. Essa coisa da gente se ver, e nem se ver, né? Da gente se relacionar só pelo computador, só pelo remoto. A gente perde tanta oportunidade, né? De ver vocês, de entender como é que vocês são. Então me perdoa, viu, Esther? Fica brava comigo, não. Bom dia para você, um grande beijo.
E aí, Larissa, bom dia, tudo bem? Ô, André, você que está acordado e falante. Alô, André. Sempre. Você que está acordado e falante. Eu recebi o calendário agora para o final do ano, mas acabei não vendo direito com calma. Vocês vão ter aula até quarta-feira que vem, é isso? Isso, até dia 23. Ah, quarta-feira. Então, quarta-feira a gente se vê, né? Uhum. Tá bom. Aí, acho que 24. Acho que vai. Não sei se sábado tem alguma coisa, porque o Natal é na sexta, né? Sim, sim. Ah, no Aí eu sábado. acho que não, acho que deve emendar essa ponte. Aí eu acho que segunda volta, deve ir até quarta de novo. Porque aí 28, 29, 30, né? Então aí eu acho que quinta e sexta. Aí, na verdade, eu não sei se tem mais alguma coisa em janeiro, porque como o Rubão falou que ainda estava avaliando, né, a questão das férias dos professores, então eu acredito que, por enquanto, ainda não tenha nada acertado em relação a isso. Entendi. Tá bom. Tá bom. Eu mandei umas questões aí, André. Você chegou a dar uma olhada, não? Então, eu ouvi a que o senhor falou para tentar fazer não olhar a resolução, que é aquela dos hormônios femininos, que são vários gráficos coloridos, mas essa de Jundiaí eu ainda não cheguei a olhar, mas está na mesma apresentação, né? Tá. Depois eu vou dar uma olhadinha com calma. Tá bom. Essa prova de Jundiaí foi boa, viu? Foi muito boa. Eu separei as questões aí para mostrar para vocês. Algumas questões aí das nossas frentes. Vamos ver se a gente consegue trabalhar Eu, hoje. eu tenho uma amiga que Hum, ela é de Franca, né? hum. E é que eu já fiz economia, né? Eu fiz economia na PUC. E aí, na época do cursinho, eu tinha muito contato com o pessoal de bio, porque eu fazia ângulo e lá eles fazem essa separação da sala conforme o curso, né? E aí, essa minha amiga de Franca, os pais produzem mel e tal, e ela passou na Federal, né? Na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E foi muito engraçado porque, por conta, né, de ser uma sala menor, ter mais proximidade com os alunos, ela sentava bem na frente, quietinha, de boa, e aí o professor um dia, né, já na faculdade, percebeu que ela tinha glaucoma. E aí, devido a esse contato, tipo, descobriu bem no começo, então, tipo, compensou tratar, operar tudo bonitinho. E aí foi engraçado porque parece que eles utilizam o hospital da Unesp, né? Em Botucatu, o Hospital Universitário da Unesp, porque eles não tinham hospital próprio, né? Hospital universitário próprio. E aí foi muito engraçado, porque, tipo, é caro a faculdade, mas aí parece que quando ela entrou, eu não sei qual foi o trâmite, que aí ela conseguiu alguma redução, valor, não sei o que foi que aconteceu, porque eu não cheguei a perguntar, mas só sei que a mãe dela falou que por conta dessa utilização do hospital da Unesp, o curso saiu até um pouco mais em conta do que eles imaginavam, assim. Mas acho que o maior ganho foi o professor ter percebido, devido a essa proximidade aluno-professor, que ela estava com princípio de glaucoma e ter conseguido operar logo no começo, né? Você vê que interessante? Não, Jundiaí é fantástico, é muito bom. Então, É não, ela já se muito bom. formou, já é médica, nem sei qual a especialização que ela É, seguiu, mas que aí você acaba perdendo o contato, né? Porque aí eu fui para PUC, ela foi para
para FMJ, e aí depois ela viajou, aí quando voltou, eu só sei que ela casou. Mas ela falou que a faculdade é fantástica mesmo. Não, é excelente. Excelente. E a prova é muito boa, sabe? A prova é muito boa. Porque o fato de ser VUNESP, né? Isso faz com que você tenha, assim, um padrão, né? Você tem um padrão VUNESP. Mas, de qualquer modo, a faculdade, ela pode personalizar, né? Ela pode especificar, né? Especificar. Então, número de questões, entendeu? Ela pode fazer alguma escolha, alguma colocação sobre um ou outro assunto, né? Então, porque de modo geral você faz a prova, né? Entrega para avaliação, né? Aprovação, e aí ela é aplicada depois, né? Mas a prova e às vezes você coloca uma ou duas opções de prova, né? E a prova de Jundiaí é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Mas tá bom. Que, que bom, né? Ainda bem que ela. A gente, a gente sempre consegue resolver as coisas, viu, André? A gente precisa ter só calma, tranquilidade, que as coisas sempre se resolvem. Eu tive um professor na faculdade que ele tinha uma. Ele era excelente, né? Excelente. Ele dava sistema nervoso, né? Dava toda a parte de neurologia. E ele era um pouco mais velho, bem tradicional, tal, né? E ele sempre falava o seguinte para a gente, né? Que nunca, né? Nunca nós vamos encontrar na nossa vida, né? Uma situação que seja maior que a gente. Engraçado, né? Ele falava isso, cara. Ele falava isso, que nunca a gente vai encontrar na vida uma situação que é maior que a gente. Se a gente acha que essa situação, qualquer situação, é maior que a gente, é porque a gente não está vendo a situação direito, né? Porque a gente sempre tem recurso, né? Sempre tem os recursos necessários para resolver, né? Resolver qualquer situação, nem qualquer situação que se apresente para a gente, né? Então, aí tinha aluno que falava assim, pô, professor, mas às vezes você não você não consegue, né? Você não consegue encaminhar, tal. E aí? Ele pegava e falava assim: reconhecer que precisa de um tempo, reconhecer que precisa falar com alguém, reconhecer que às vezes precisa pedir ajuda para alguém, ou reconhecer que você precisa, por exemplo, reunir alguns recursos, tal, entendeu? Faz parte, faz parte e mostra que você está preparado, entendeu? Que o fato de muitas vezes você não conseguir resolver sozinho ou imediatamente, né? E reconhecer isso mostra que você está preparado, né? Que você não vai se atrapalhar, que você não vai se precipitar, entendeu? Então, muito boa essa análise dele aí, né? Então, nunca, né? Nunca uma situação, um problema é maior do que a gente, né? A gente precisa mudar o modo de vê-lo, né? O modo de vê-lo, o modo de se posicionar, né? Em relação ao problema, mas ele nunca é maior que a gente. E você vê essa história aí da sua amiga, né? Os problemas, eles vão se encaminhando, eles têm a sua história natural também, né? Então a gente tem que ter calma, tem que ter serenidade para conseguir encaminhar tudo, entendeu? Para conseguir aceitar quem é necessário para nos ajudar, né? Aceitar que você às vezes tem que esperar um pouquinho, enfim, né? Então, muito legal isso. Muito bom. Ótimo. Vamos lá então, queridos. Vamos lá ou não? Hein? Vamos? Não? Sim? Bom, já que vocês não respondem, então vamos lá. Nós temos essas duas questõezinhas finais, tá? O David está aí, David. Bom dia. Faz tempo que eu não te vejo. Parece Bom dia, que professor.
Você está bem, querido? Estou sim, estou sim. Ótimo. Quarta-feira foi impressão minha ou você realmente não veio? Não veio, né? Não, minha internet estava um pouco estável nesse horário. Ah, tá bom, tá bom. É, tá bom então. Seja bem-vindo, David. Obrigado. Cama desligada e café na certa. Tá bom. No- É, o André é amigo. Tá bom, vamos lá então. Bom, queridos, temos duas questõezinhas aí desse primeiro bloco, né, que eu separei para vocês. E vamos lá então para a questão 13 e depois a 14. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Gente, eu não quero ser chato, mas tem alguns conceitos, né, que são simples e tem que estar muito claros para vocês. Nessa correção da prova que eu estou fazendo, que eu fiz aí de Jundiaí, deu dó, deu muito dó da confusão que os alunos têm. Eu não estou falando de um ou outro aluno, não. Estou falando da grande maioria, né? Então, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, né, de uma questão de Jundiaí que envolve néctar e pólen. Meus queridos, a confusão que a grande maioria, estou falando de pelo menos 80%, tá certo? Dos alunos fazem, né, com pólen e néctar é impressionante. É impressionante. E são ideias simples, ideias básicas, que no caso da questão comprometem demais, faz com que você erre a questão ou, né, numa condição melhor, pontue menos, tá? Então, é importante algumas ideias, tá? Algumas ideias que fazem parte do vocabulário, dos conceitos, né? Desse refinamento teórico da biologia, tá bom? Você não precisa ser um especialista, mas você precisa ter algumas ideias muito claramente na sua cabecinha. Então, por exemplo, vamos lá. Predador, né? Predam. O que é predar? Predar é matar e devorar. Tá certo? Então, o predador, ele mata e devora a presa, tá? Certo? É uma relação interespecífica. Por que que é uma relação interespecífica? De modo geral, porque ocorre entre organismos de espécies diferentes, tá certo? Tudo bem? Legal. Aí o que que acontece? Ela é desarmônica. Por quê? Porque o critério aí é considerar que o predador tem um benefício ao matar e comer a presa, e a presa, porque morreu, lógico, né, tem um prejuízo. Então você vai dizer que a relação é do tipo mais barra menos. Benefício para o predador, prejuízo para a presa. Tá bom? Muito bem. Então aí de cara você tem esse conceito, tá? Predam, né? Predam os machos após a cópula e inseminação. Ah, Rosa, mas você falou que espécies diferentes. Então vamos lá. Existe um ponto importante aí. Se um organismo mata e come outro da mesma espécie, eu saio então da ideia de predatismo e vou para uma ideia mais importante, né, que se adequa melhor, né, chamada canibalismo, tá bom? Então, o canibalismo significa matar e devorar, matar e comer um organismo que seja da mesma espécie, tá? Então, por exemplo, aves, né, o macho do pintacilgo, um passarinho pequenininho, né? Ele muitas vezes ele perfura os ovos, né? Os ovos que a fêmea acaba de colocar, e vai lá e come os filhotes,
né? Muito pequenininho, muito pequenininho ainda. Estágio muito inicial, né? Os jacarés comem os filhotinhos, muitas vezes, né? Já filhotes de tamanho pequeno e médio, né? Certo? Isso também é comum, tá? Agora, de modo geral, isso está associado com uma visão que você tem que tomar muito cuidado, você não pode personificar a natureza, tá claro? Então você não pode emitir uma opinião, dizer que isso é cruel, entendeu? Ou que isso não é bonito, ou que isso, entende? Uma opinião pessoal. Ela é muito perigoso você fazer isso e a chance de você errar, né? E o examinador tirar a nota é muito grande, tá bom? Agora, vamos analisar biologicamente falando, né? Então, por quê? Porque um adulto, por exemplo, comeria um filhote, né? Então, eu gostaria que você pensasse o seguinte: o adulto, o adulto já passou pelo processo de seleção natural, certo? Se o adulto já passou pelo processo de seleção natural, isso significa que o adulto reúne um conjunto de características importantes para a adaptação dele ao ambiente. Então, em termos de sistema sensorial, percepção de todo o seu entorno, né? Seja de outros organismos ou das condições ambientais físicas, tá certo? Em relação, por exemplo, ao aspecto reprodutivo, ao aspecto alimentar, ao aspecto de expressar o nicho, tá bom? Então, quer dizer, o organismo adulto, de modo geral, ele já passou por diversas pressões seletivas do meio. Relação predador-presa, parasita, tá? Alimento, refúgio e por aí vai. Então, quer dizer, é como se a natureza tivesse investido nesse organismo já. Você entendeu? Ele está vivo e permanecerá vivo durante um tempo. Tá? Então, o adulto, ele já passou pelo processo de seleção natural. Tá certo? Então, quer dizer, ele já está estabelecido. Ele já é importante para a espécie. Vocês estão entendendo? Aquele indivíduo já é importante para a espécie. A espécie é um conjunto de organismos semelhantes, certo? Bastante semelhantes, que têm o mesmo ancestral e que são capazes de se reproduzir, tá? São capazes de ter fluxo gênico entre si. Muito bem. E por que que aquele organismo é importante para a espécie? Porque se ele já passou pelo processo de seleção natural, se ele já está mais estabelecido no ambiente, ele tem a condição de reproduzir-se e perpetuar a espécie. Ficou claro a ideia? Então, o valor de um adulto para a espécie é grande, é muito importante. Ficou claro para todos? Então, esse é o argumento que eu precisaria usar na prova. Agora, o que que eu falo do filhote que foi comido, que foi canibalizado? Tá certo? O que que eu falo dele? Eu falo que ele está no início da sua vida, entendeu? Que muitas características estão se estabelecendo nele ainda, tá certo? E que ele ainda não passou pelo processo de seleção natural. Ele ainda corre riscos, a possibilidade dele de ser predado é grande, entendeu? De expressar uma doença é grande, né? De ser atacado aí por um parasita ainda é grande, entenderam? Então, quer dizer, efetivamente, para a espécie, ele está contribuindo apenas em termos de contingente populacional. Ele faz parte da população, que é aquele grupo de organismos da mesma espécie que habita determinado local, né, durante determinado tempo. Então ele está ali, tá certo? Na verdade, ele tem idade pré-reprodutiva, tá certo ou não? Tá? E efetivamente ele não colabora ainda, né, para a espécie em termos reprodutivos. Entendeu a ideia? Então, agora você vai comparar essas duas situações.
O canibalismo é uma situação, tá, que ocorre naturalmente, tá? É uma situação natural e que garante a sobrevivência do indivíduo que já passou pelo processo de seleção natural. Então, o canibalismo garante, certo? A sobrevivência do adulto. Entenderam a ideia? Então, isso é importante para a espécie, extremamente válido. Por quê? Porque aquele indivíduo já tem o quê? A possibilidade de se reproduzir, a possibilidade de, graças a ele, manter o contingente populacional, entendeu? Surgirem novos descendentes, tá certo? E a espécie continuar. Ficou claro? Então isso é importante. Cuidado, né, com a emissão aí de opiniões na prova, tá bom? Então, muito bem. Então, predam os machos após a cópula, tá? O que é a cópula? A cópula é o ato sexual em si, beleza? Então, por exemplo, se alguém está, né, se um homem, por exemplo, está usando camisinha, preservativo, tá certo? E ele penetra uma mulher, né? Você teve cópula. Se ele não está usando camisinha e ele penetra, você teve cópula. Tá claro? Então a cópula é o ato sexual em si, a penetração. Tudo bem? Certo? Muito bem. Agora, quando você fala em inseminação, é um outro momento, é um momento posterior. Eu posso ter cópula e a fêmea não estar fértil. Não vai ocorrer inseminação, fecundação. Eu posso ter cópula, tá certo? E a fêmea estar fértil, mas o macho pode ter o quê? Uma quantidade menor ou anormal, né? Com espermatozoides anormais, que, por exemplo, diminuem a possibilidade de fecundação. E eu posso ter cópula e inseminação, ou seja, fecundação de gametas. Tá claro a ideia? Vocês entenderam? Então, quer dizer, a fêmea, ela não vai comer o macho em qualquer momento. Vocês entenderam, queridos? A fêmea, ela vai comer o macho após a cópula e inseminação. Então, quer dizer, existe um momento aí de segurança. Qual é a segurança? A fecundação, a formação de um ovo, de um zigoto e o início, né, do desenvolvimento embrionário. Então, quer dizer, existe já um descendente, certo? Sendo formado. Deu para entender a ideia? E para o descendente ser formado, é importante pensar no quê? Que a fêmea tem necessariamente um aumento de demanda energética. Tá claro? Se o desenvolvimento embrionário vai ocorrer todo dentro da fêmea, se nós estamos falando de desenvolvimento direto, tá? Ele vai ocorrer todo dentro da fêmea e o descendente sai da fêmea praticamente pronto, só pequenininho, você entendeu? A fêmea teve um aumento de demanda energética grande durante esse tempo de gestação. Então, ela necessariamente precisa atender a sua demanda e a demanda que está acontecendo ali, né, no desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Se a gente tem um desenvolvimento indireto, que vai apresentar o quê? Formação, né, de estágios larvais, o que acontece? Tudo bem, você tem um pouco de vitelo, né? Você tem um pouco de vitelo no ovo, que vai garantir as divisões iniciais, e depois, né, alguns nutrientes saem da fêmea. Agora, o desenvolvimento indireto está associado depois com o quê? Né? Com a autonomia, né? Com a autonomia do estágio larval. Então, o estágio larval tem que ser capaz do quê? Capaz de se alimentar. Tudo bem? Certo? Então, esse ponto é importante. Agora, vamos lá. O fato, então, da gente pensar no canibalismo como um recurso, né, que as fêmeas realizam, ou alguns machos realizam, né,
para se manter vivos, né, com esse aporte energético, é importante, tá bom? É isso que significaria, tá? Porque se alimentar, comer, significa o quê? Ingerir matéria, né? Matéria orgânica e junto inorgânica também, tá? Que vai disponibilizar após o processo digestivo o quê? Nutrientes, tá certo? E energia e caloria, tá bom? Muito bem, ficou claro? Legal. Então, vamos lá. Ele fala, então, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-Deus, que é a Tenodera aridófila, possuem até 63%, olha lá, não é pouca coisa, né? Da sua dieta composta por machos parceiros, tá? Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução, certo? Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Olha lá que importante, entendeu? Então, quer dizer, não só garante os estágios iniciais aí, né? Como garante uma produção enorme, né? Bastante grande de ovos. E aí a gente tem que pensar num aspecto importante, que é o seguinte: em que momento um organismo pode ser predado? Em que momento um organismo morre, né? Então vai depender, né, queridos? Vai depender. Algumas espécies, por exemplo, têm uma alta taxa de morte no início da vida, outras, né, no final da vida, e outras ao longo de toda a vida. Então, essa taxa de sobrevivência, ela é entendida como, ora, se o casal produz uma grande quantidade de ovos fertilizados e não toma conta da prole, como é o caso de muitos peixes, está na cara que a quantidade de ovos, né, e de estágios larvais iniciais que vai ser perdida, né, por predação é muito grande. Então, uma produção muito grande que está associada a uma perda muito grande, né, e uma sobrevivência menor de indivíduos. Agora, muito cuidado. Você fala assim, então se produz muitos ovos para poder perder, porque eles são predados. Cuidado, isso é lamarquismo, entendeu? Então, na verdade, a espécie permanece, você tem aí uma quantidade de organismos, né, que chega numa idade adulta importante para a reprodução. Por quê? Né? Por quê? Porque mesmo ocorrendo predação nos momentos iniciais da vida, porque existe uma grande quantidade de indivíduos, a sobrevivência de um número importante está garantida. Entendeu? Então você parte do fato para explicar o que ele permite ou o que ele significa. Entendeu? Sem usar a ideia de finalismo. Cuidado, queridos, por favor. Tá bom? Certo? Muito bem. Então, com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons, tá? E no que ele evoluiu, o que que isso significa, né? Evoluir. Quer dizer que, no mínimo, ele permaneceu, certo? Você encontra isso direto, tá? Muito bem. Por quê? Então, por quê? Vamos lá. Promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie? Cuidado. Espécie 1 tem nicho 1. Espécie 2 tem nicho 2. Certo? Então, na verdade, o que que acontece? A espécie vai ser caracterizada por um nicho. Então, essa coisa de diferentes nichos, né? Cuidado com isso. Então, na verdade, o que que acontece? Uma determinada espécie, né, ela pode apresentar um nicho amplo, de modo que nos estágios iniciais ela é, por exemplo, herbívora e depois, nos estágios mais adultos, ela é carnívora, tá entendendo? Então, cuidado.
Agora, o nicho como um todo mudou, ele é amplo, tá? Certo? Ele é bastante amplo. Então, alguns comportamentos vão deixando de ser executados e outros, né, começam a fazer parte do dia a dia, tá bom? Muito bem. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. De ambos os parentais. Aí você fala, poxa, mas como assim, né? Bom, o macho que se predispõe, prestem bem atenção no que eu vou falar, parece uma bobagem, né? Mas o macho que se predispõe a ser atacado e morto após, né, a reprodução, ele garantiu ou não a passagem dos seus genes para a geração seguinte? Pensem comigo, por favor. Entendeu? Então, o macho que não foge nesse momento de ataque da fêmea, certo ou não? Ele garante o quê? Que os seus genes passem para a geração seguinte. Ah, mas ele poderia, por exemplo, não permitir, né, não permitir a morte. Ele poderia, por exemplo, permitir o quê? Que ocorresse a fecundação e ir embora, né? Muito bem. Mas e essa condição, por exemplo, que a questão colocou, né? De um suplemento energético, né? De aumentar a quantidade de ovos e tudo mais, entendeu? Então, quer dizer, é importante pensar que isso vai ser importante para a fêmea, né? Bastante importante para a fêmea, né? E, portanto, bastante importante para a geração seguinte. Então, olhem lá, é uma alternativa interessante, né? Vamos lá. Impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole. Não. Por quê? Porque ele morre depois, certo? Ele morre depois. Impede a sobrevivência e reprodução futura do macho. Isso é fato, certo? Isso é fato. Agora, ele fala desvantajoso, né? Desvantajoso. Por quê? Porque impede a sobrevivência e reprodução futura do macho, certo? Então, olha lá, apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo progrediu. Mas progrediu por quê? Então, ele está querendo que você fale de algo positivo, certo? Porque o aspecto negativo é esse, é justamente esse, certo? Muito bem. Reduz a variabilidade genética da população? Não, não, certo? Então, vamos lá. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons, por quê? Porque favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais, certo? Então, quer dizer, ambos conseguem se reproduzir, ter sucesso e passar os seus genes para a geração futura. Tá claro, queridos? Tudo bem? Tranquilinho? Alguma dúvida ficou aí? Não. Pode falar, David. Professor, eu ainda não entendi porque não poderia ser A. Você pode repetir, por favor? Por que que não pode ser a A? Aham. Porque quando você fala nicho, né, você está falando do papel que a espécie desempenha no ambiente. Então, se promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie, você está dizendo que a espécie, louva a Deus, né, desempenha nichos diferentes. Na verdade, ela tem comportamentos, muitos comportamentos, que fazem parte de um nicho. Entendeu? O nicho, na verdade, ele é composto por diversos comportamentos, tá? O nicho não é sinônimo de comportamento, entendeu? Então você tem diversas posturas. Então, por exemplo, você ter canibalismo na espécie faz parte do nicho. Você colocar muitos ovos faz parte do nicho, entendeu? Certo? Então, na verdade, a espécie ela é caracterizada por um único nicho. Tudo bem ou não? Tudo, entendi. Valeu, professor. Tá bom, ótimo. Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá. Próxima questão, né? A 14.
A 14 ela fala o seguinte: diversos comportamentos e funções. Antes de falar da 14, gente. A questão 13, ela considerou, então, as relações ecológicas, certo? Então, essas relações ecológicas eu coloquei aqui para vocês. Então, por favor, a partir desse mapa mental, produzam, façam um resuminho, tá bom? O primeiro critério é entre dois organismos, né? Entre dois organismos. A relação é o quê? Interespecífica ou intraespecífica? Ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, como no caso, por exemplo, da colônia, né? Que você tem um exemplo super importante, que são os corais, indivíduos ligados fisicamente, tá certo? Bactérias, por exemplo, também, né? Certo? E a sociedade. Na sociedade existe necessariamente, né, autonomia de cada indivíduo. Então, os indivíduos da mesma espécie, eles estão livres, tá certo? Eles não estão ligados fisicamente, tá bom? Certo? Unidos fisicamente. Então, na sociedade, os indivíduos estão livres, são da mesma espécie e desempenham, cuidado, um ponto importante. A sociedade é caracterizada por o quê? Por divisão de castas. Eles desempenham divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho está associada a castas. Então, por exemplo, né, machos protegem a sociedade e são importantes na reprodução. Fêmeas, tá certo? Fêmeas são importantes na reprodução e na manutenção da sociedade, por exemplo, tá certo? Então você tem ali machos, zangões, por exemplo, soldados, e você tem operárias e rainhas, tá claro? Então com papéis distintos, tá? Por outro lado, vamos lá, operárias são diploides, tem material genético do macho e da fêmea, tá? Não se reproduzem, são inibidas sexualmente pela rainha, tá? Tudo bem? E são responsáveis por alimentar larvas, aerar a colônia, a colmeia, tá certo? Cuidar, limpar, né? Então, bastante importante. E a rainha põe ovos. A rainha, sim. A rainha é fértil. É uma fêmea fértil. Tudo bem? Certo? Então, a rainha sai em revoada, recebe espermatozoides dos zangões, tá certo? E vai ter o quê? Gametas masculinos e gametas femininos. Na colmeia, ela vai colocar os gametas. Se no favinho, né, na célula ali do favo, tá? Ela consegue colocar os dois gametas, né? Vamos ter o que ali? Uma fêmea, um ovo de fêmea, uma larvinha de fêmea, tá certo ou não? Se ela consegue colocar apenas o gameta feminino, porque o espacinho é pequeno e não ocorre compressão do abdômen dela, você vai ter um macho. Então, olha aí, a determinação da casta pode ser genética, machos haploides, fêmeas diploides. Além disso, vamos lá, a larvinha é alimentada com mel, ela se torna uma operária. A larvinha é alimentada com geleia real, que é o mel engolido e regurgitado. É uma substância diferente. Então, a operária engole e regurgita o mel, transformando-o em geleia real. Quando a larva é alimentada com geleia real, ela se torna uma rainha, tá certo? Cada colmeia tem uma única rainha. Quando a rainha nasce, as operárias que cuidaram dela vão embora da colmeia e vão enxamear, vão montar uma nova colmeia, tá bom? O erro comum, qual é o erro comum no vestibular? O aluno chamar a colmeia, o cupinzeiro, o formigueiro, o vespeiro de colônia. Entenderam? Certo? Insetos sociais vivem em sociedade e não em colônia. Tá bom, queridos? Colônia, vínculo físico, físico.
Um organismo está ligado fisicamente a outro, tá bom? Então, o que que nós estamos falando aí? Estamos falando de relação entre organismos da mesma espécie. Então, olhe aí no slide. Intra, tá aqui, ó, queridos. Intra, específica. Harmônica. Por que harmônica? Porque não há prejuízo para ninguém. Divisão de trabalho, não há prejuízo para ninguém. Tá bom? Certo? E ela pode ser o quê? Desarmônica. Tá? Um exemplo que a gente falou foi o canibalismo, importante. Outro exemplo importante, tá? Competição. Guarde na sua cabecinha, por favor. Tá? Competição. A competição intraespecífica é aquela, por exemplo, que você pode ilustrar, certo? Visualizar, né? Numa Olimpíada, tá? Então, por exemplo, quem compete com quem? Atletas da mesma modalidade. Você não vai ver, né, o nadador competindo com o atleta de salto em vara, salto com vara. Entendeu a ideia? Então, quer dizer, são atletas da mesma modalidade. Então, existe uma competição que existe na espécie, entre organismos da mesma espécie. Ficou claro? A competição entre organismos da mesma espécie significa o quê? Que nem todos na população comem bem. Entendeu? Nem todos na mesma população, por exemplo, têm sucesso reprodutivo. Então, na população, o que que acontece? Algumas fêmeas escolhem determinados machos, entendeu? Na população, por exemplo, né, determinados locais de refúgio, de descanso, por exemplo, são escolhidos pelos indivíduos mais fortes ali, né? Tá certo? Mais velhos ali da população. Então, existe competição dentro da população, dentro da espécie. Tudo bem? E aí você vai me perguntar, mas quem é o indivíduo, por exemplo, que vai sair beneficiado? Se todos pertencem à mesma espécie, todos estão desempenhando o mesmo nicho. Entendeu a pergunta? Certo? Então, o que que acontece? Você tem que pensar no castilho. Tem que pensar em genética. Então, o que que acontece? Você vai ter o mesmo cariótipo. Você vai ter basicamente, né? Basicamente, o mesmo genoma. Cariótipo é o quê? Conjunto de informações cromossômicas da espécie. Então, na espécie, todos os indivíduos têm o mesmo número de cromossomos, cromossomos de mesmo tamanho, mesma forma, tá certo? Mesmo cariótipo para todo mundo, certo? E o genoma, que é a sequência, né, dos nucleotídeos de todos as moléculas de DNA, basicamente igual. Só que existe a diversidade, a variabilidade genética, tá certo? Então, o que que acontece? Dentro da espécie, todos têm lobo da orelha. Tá claro? Só que em alguns indivíduos o lobo da orelha é solto, em outros é preso. Todos os indivíduos têm língua com movimento. Alguns conseguem dobrar a língua em U, outros não. Entenderam? Então, na competição, prestem atenção, por favor, na competição intraespecífica, o diferencial é a variabilidade genética. Tá claro ou não? Tudo bem? Ficou entendido? Tá? Então, quer dizer, alguns na espécie terão sucesso, outros na espécie não. Tá certo? Ou terão um sucesso menor. Tá? Como é que se chama isso? Os que têm sucesso, né, sobrevivem, se reproduzem com mais eficiência, deixam filhotes, deixam descendentes, com o seu material genético que foi passado para a geração seguinte. Como é que se chama isso? Seleção natural. Vocês entenderam, queridos? Então prestem atenção, por favor. Quando eu estou falando da mesma espécie, do mesmo grupo da população, pode sim acontecer numa boa lá dentro competição entre os indivíduos da mesma espécie, entre jovens, entre fêmeas, entre machos, tá
Tá claro? Tudo bem? Certo? E aí vai se evidenciar o quê? O valor adaptativo, tá certo? Do material genético de cada um, que é único. E aí, se você tem reprodução sexuada, você vai ter, envolvendo meiose, você vai ter o quê? Uma variabilidade genética maior, uma chance de alguns indivíduos apresentarem o quê? Um destaque, um sucesso, uma vantagem maior, tá certo? Sobreviver, né? Ter um sucesso maior na reprodução, passagem aí do seu material genético para a geração seguinte. Então, quer dizer, esse valor, essa importância diferenciada de indivíduos na população, tá? Que o meio favorece, como é que se chama? Seleção natural, tá certo? Então, a competição intraespecífica vai mostrar o quê? Que alguns indivíduos estão melhor adaptados do que outros e que serão favorecidos pelo ambiente. Ser favorecido pelo ambiente, favorecido pelo ambiente significa o quê? Seleção natural. Tá certo? Eles foram favorecidos pela seleção natural. Tá claro a ideia? Tá? Então, competição, assim como canibalismo, é o quê? Desarmônico. Tá certo? Muito bem. Legal. E podemos ir para o outro lado. No outro lado, o que que a gente tem? Vamos lá. O que que temos aqui no outro lado? Né? As relações interespecíficas. Em relação às interespecíficas, né? Nós vamos considerar o quê? Organismos de espécies diferentes. Espécies diferentes. E se eles são de espécies diferentes, né? O que que acontece? Eles têm recursos diferentes. Vocês estão entendendo? Fazendo analogia lá com a Olimpíada, o cara que joga basquete, ele tem recursos diferentes do cara que joga futebol. Tá certo? Do cara que levanta peso. Tudo bem? Do cara que nada, do cara que joga tênis de mesa, entendeu? Recursos diferentes. Recursos diferentes pressupõem o quê? Vamos lá. Material genético, na sua essência, únicos, diferentes. Então, espécies diferentes vão ter cariótipos diferentes, genomas diferentes, genes que vão se expressar e ter produtos gênicos diferentes, entendeu? Não. E, portanto, nichos diferentes, certo? Então, quer dizer, espécies diferentes se alimentam de modo diferente, comem coisas diferentes, obtêm o alimento de modo diferente. Então, quando você pensa em nutrição, o que come, quanto come, quando vai comer, como é que faz para obter o alimento, entendeu? Então, quer dizer, esse componente do nicho em espécies diferentes é diferente. Reprodução. Você tem sexos separados, macho e fêmea, né? Ou o indivíduo é hermafrodita? A fecundação, ela é externa? Os gametas se encontram fora do corpo ou dentro do corpo da fêmea? Você entendeu? Tá certo? A reprodução típica é sexuada ou assexuada? Uma bactéria é assexuada. Se envolve gameta, se envolve fecundação, tá certo? Sexuada. Entenderam a ideia? Tá certo? Se o macho é diferente em tamanho, em forma, em cor da fêmea, existe dimorfismo, forma sexual. Você entendeu? Tudo bem? Se o desenvolvimento é direto ou indireto, se tem larvas ou não, se existe ovos, né? Se as fêmeas colocam ovos ou não, né? Ou tomam conta dos filhotes dentro, né? Que está se desenvolvendo no útero, né? Os pais tomam conta dos filhotes depois que nascem ou não? Um peixe não toma, um anfíbio não toma, um réptil, no máximo, choca, né? A ave choca e cuida um pouquinho da prole, alimenta um pouquinho, né? Agora, os mamíferos não. Então, isso está associado com um aspecto evolutivo importante, o número de descendentes que nascem. Então, quando a gente fala em filhotes de mamíferos, eles têm uma adolescência muito grande. Eles dependem dos pais durante muito tempo. Eles são cuidados dos pais durante muito tempo. Quando a vida de cada um inicia, propriamente dita, de modo autônomo, eles já viveram bastante, entendeu? Então, na verdade, eles já foram favorecidos pelo ambiente, pela seleção natural, entendeu?
certo? Então, quando o pai e mãe larga, em princípio foi isso que aconteceu. Tá? É lógico que tem algumas situações particulares, né? Você tem ali a fêmea da zebra que foi comida pela leoa, mas em princípio ela ainda estava protegida pelo grupo, entendeu? Não? Ela não estava pronta, certo? Quando você pensa nas zebras, por exemplo, que são caçadas, né? Quais são as zebras, por exemplo, né? Que são pegas e devoradas. E quais são as zebras, por exemplo, que, né? Elas escapam. Quais são? Então vamos pensar. Será que a zebra, né? Ela, geração a geração, ela acaba correndo mais, sendo mais atenta para poder escapar dos predadores, para poder escapar dos predadores? Não, isso é lamarquismo, entendeu? Por outro lado, dentro daquela população, existe uma variabilidade genética, você entendeu? As zebras que ao longo do tempo são predadas são aquelas que têm um volume muscular menor, que tem uma explosão muscular menor, que tem o quê? Um uso de energia, né, para atividade muscular menos eficiente, uma capacidade aeróbica também menos eficiente, uma capacidade sensorial menor, menos intensa, entendeu? Então, na prática, o que acontece? Existe uma variabilidade ali sobre a qual age o ambiente. O ambiente é representado por quem? Pelo predador. Então, em princípio, qualquer zebra tem a mesma chance de ser capturada e devorada, de ser predada? Não. Isso faz com que a população flutue. O número de indivíduos varia e os tipos de indivíduos que estão vivos, que sobreviveram também, entendeu? Então, a população de presa, ao longo do tempo, ela vai se tornando mais atenta, mais veloz por seleção natural. Vocês entenderam? E, ao mesmo tempo, você pode fazer o mesmo raciocínio no predador, né? Todo leão tem a mesma capacidade de se alimentar, de predar? Será? Será que todo leão tem a mesma visão, acuidade visual? Será que todo leão tem o quê? O mesmo olfato? Será que todo leão, por exemplo, tem a mesma explosão muscular, capacidade aeróbica e tudo mais? Não, existe variabilidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo leão vai se alimentar com eficiência? Todo leão, por exemplo, vai se constituir biologicamente bem por conta da boa alimentação? Todo leão, né, vai conseguir passar o seu material genético para a geração futura? Vai conseguir ser escolhido por uma fêmea? Ou vai conseguir montar um harém? Vai conseguir ser líder de um bando, ser um leão alfa, por exemplo? Não. Vai ser expulso? Provavelmente. Vai viver com outros machos que também foram expulsos? Provavelmente. Entende? Então, esse é o ponto. Então, quer dizer, existe entre os predadores também um processo seletivo, de modo que os predadores ficam cada vez melhores por favorecimento pela seleção natural e as presas também. Então, fica mais difícil caçar e mais difícil escapar. Vocês entenderam? Agora, muita atenção. Entre predador e presa não é seleção natural. A seleção natural ela acontece dentro da presa, dentro do predador. Vocês estão entendendo? Quando você fala de predatismo, é entre o quê? O predador e presa, que são espécies diferentes, que têm nichos diferentes. Tudo bem? Certo? Importante, tá? Cuidado. Por outro lado, existem, por exemplo, outras espécies que competirão, presta bem atenção, competirão, né, com o leão. Então você está falando, por exemplo, de outros felinos, das hienas, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Essas outras espécies que
competem com o leão pelo mesmo recurso, que é a zebra, tá certo? Em determinado aspecto, elas têm nichos o quê? Que se sobrepõem. Então, você tem um nicho aqui, outro nicho aqui, e eles se sobrepõem. Entendeu? Eles se sobrepõem em que quesito? Na fonte do alimento. Entendeu? No tipo, né? No modo como eu caço. Entenderam a ideia? Então, entre o leão e a hiena, prestem bem atenção, existe competição interespecífica. Mas por quê? Por quê? Porque os nichos são semelhantes. Quanto maior é a sobreposição entre os nichos, maior a competição. Maior a chance de uma das espécies entrar em extinção, desaparecer do local. Entendeu? Então, numa comunidade, que é o que? O componente biológico, todos os organismos viventes dentro, né, de um ecossistema, o que, que acontece de super importante? Vamos lá. Nós temos, para cada espécie que está lá, um nicho. E posso ter sobreposição de nichos? Posso. A sobreposição tem que ser parcial. Se a sobreposição é parcial, existe competição e uma espécie regula a outra. Nenhuma das duas vai o quê? Crescer demasiadamente. Entendeu? Agora, se a sobreposição é muito grande, você vai ter uma competição muito grande e pode ter a exclusão de uma das espécies no local. Se a competição é muito, muito grande, a exclusão pode ser mútua. As duas espécies desaparecem. Você entendeu? Se as duas espécies desaparecem, né, diminuiu a biodiversidade. Isso pode ocorrer? Pode, até por conta da introdução de espécies exóticas, tá? Então, os colonizadores vêm para um determinado local e trazem o quê? Os animais e as plantas que eles domesticaram no local de origem. Só que essas espécies não existem no local para onde eles estão vindo, entendeu? E o que, que vai acontecer, muito provavelmente? Você vai ter competição com as espécies nativas, silvestres. E aí pode acontecer o quê? Vamos lá. Você pode ter uma sobreposição de nicho tão grande que a espécie local desaparece. E por que, que a espécie local desaparece? Porque a espécie local já tem o quê? Os seus predadores, as suas presas, os seus competidores. Tá entendendo? Então, quer dizer, mais uma competição é uma pressão seletiva muito grande. Isso é um elemento importante a ponto de fragilizar o equilíbrio dela e ela desaparecer. A espécie introduzida não tem nada disso. Entendeu? Ela vai o quê? Expandir o seu nicho ali, vai se alimentar do que estiver disponível. Normalmente ela não tem um predador, não tem um parasita, e ela vai se tornar uma praga. Entendeu? Certo? O pardal foi trazido pelos portugueses e fez isso com o tico-tico. O tico-tico era a espécie silvestre. Onde tem pardal, não tem tico-tico e vice-versa. Entendeu? Certo? A pomba também fez isso, né? A pomba é uma espécie europeia, né? Ela deslocou muitas espécies de aves aqui, tá certo? Importante isso, né? Aves maiores, por exemplo, né? Outra coisa, por isso ela se tornou uma praga aqui, né? Então, alguns gaviõezinhos, bem-te-vis, né? Aves maiores, né? Muito bem. O rato, né? Que o português acabou trazendo, também é a mesma coisa, né? O rato, a ratazana, o rato preto, o rato cinza, o rato preto e a ratazana, né? Então, são espécies antrópicas, sinântropas, vivem junto com o homem, vieram com o homem, entendeu? Certo? Então, bastante importante isso, tá? Ficou claro? E aí a espécie invasora pode se tornar uma praga, né? Uma praga. E a melhor maneira de você combater uma praga qual é? Com um controle biológico. Introduzir no local onde está a praga um predador dela, entendeu? Exclusivo dela. Controle biológico, né? Entenderam a ideia? Tudo bem, queridos? Muito bem. Uma maneira importante, atual, de levar espécies de um local para outro são os navios, né?
Então, os navios eles têm uma necessidade chamada água de lastro. Então, quando um navio mercante, né, vem carregado do local A para o local B, ele está estável, né, estabilizado. A partir do momento que ele descarrega no local B, o que que acontece? Ele enche parte dos seus porões, tá certo? Com água do porto do local B, entendeu? E vai para o local A. Quando ele chega no local A, o que acontece? Ele solta essa água. Então, ele levou espécies, tá certo? Do plâncton, né? Do local B para o local A. Essas espécies, por exemplo, né? Representam no local A espécies exóticas, espécies invasoras, né? Que vão competir com as espécies locais, podendo ser responsáveis pela extinção das espécies locais, entendeu? E aí transformarem-se em pragas. É o caso do mexilhão dourado, é o caso do caramujo africano aqui no Brasil. Tá? Tudo bem? Então, bastante importante. Chama água de lastro. Tá? Ótimo. Então, essa é a principal, né? Junto com o predatismo e junto com o parasitismo, né? Desarmônica. Então, na competição interespecífica, você tem prejuízo para as duas espécies, para as duas populações. Então, menos barra menos. No parasitismo, benefício para o parasita, prejuízo, né, para o hospedeiro. Mas tem um ponto importante: o parasita explora, vive às custas do hospedeiro. De modo geral, não mata, tá bom? Você pode matar se você tiver uma superpopulação, aí pode. Mas não era o ideal, não é o que o parasita espera, pressupõe. Ele vai perder o habitat e o alimento, entendeu? Certo? Já no predatismo, você tem positivo para o predador, negativo para a presa, né? Então, no predatismo, a presa morre, né? No parasitismo, o hospedeiro não. Ele é explorado, tá bom? E na competição, você pode ter mais, menos ou menos, menos. No caso do pardal, por exemplo, foi mais, menos, tá certo? Em alguns casos de peixes, por exemplo, que eles têm nichos muito parecidos, menos, menos. E aí nenhum dos dois sobrevive numa boa ali, tá? Um exemplo de mau hálito, por exemplo, de cárie, né? Mau hálito, cárie, né? Sapinho na boca, é exatamente essa competição, tá? Então, a competição entre espécies diferentes de bactérias que ocorre na boca. Então, você tem centenas de espécies de bactérias na boca, tem mais ou menos umas 400 espécies, né? E aí o que que acontece? Uma espécie controla a população da outra, regula a população da outra. Então, quando você usa muito enxaguante bucal, né? Quando você, por exemplo, altera muito o pH da tua boca, né? O que que você acaba fazendo? Fazendo com que algumas bactérias, por exemplo, simplesmente morram. E aí você tira o controle e a regulação sobre outras populações de espécies diferentes. E aí você acaba tendo um desequilíbrio. Algumas populações crescem mais, crescem menos, tá? Outras crescem menos. E aí o que que acontece, né? Você acaba tendo efeitos como mau hálito, como cárie, por exemplo. Tá bom? Certo? Muito bem. E você ainda pode ter as harmônicas. Opa! Você ainda pode ter as harmônicas, né? E as harmônicas é aquela coisa, né? Eu tenho que pensar assim, que as espécies se associam, né? Se associam. Com qual objetivo? Né? Então elas se associam ao longo da evolução, certo? Não tem essa coisa que a flor ficou com a corola em forma de tubo, corola tubulosa, para ser polinizada pelo beija-flor que tem bico alongado e fino. Entendeu? E vice-versa. Não. Você tem o quê? Uma evolução aqui e tem uma evolução aqui. Certo? Então quer dizer que se você não tiver o agente polinizador na natureza, né, que consiga polinizar esta flor, o que que acontece? Ela desaparece. Então, essa variabilidade só existe por conta, né, das associações. Se não existirem as associações, ela não existe.
Agora, ela não surgiu por conta desta. Cuidado, lamarquismo, tá bom? Então, o que que acontece? Muitas espécies acabam tendo o quê? Características complementares, muito bonito isso. Mas você acaba tendo o quê? Seleção natural numa e seleção natural na outra. Entendeu? E essa evolução, vamos dizer assim, simultânea, que está ocorrendo junto, a gente vai chamar de coevolução, mas sem finalismo, entendeu? Nunca, nunca finalismo. Então, o que que vai acontecer? Quando você tem benefício mútuo e vínculo obrigatório, você vai chamar de mutualismo. Benefício mútuo sem o vínculo obrigatório, cooperação ou protocooperação. Benefício para uma, indiferença para outra, comensalismo. Tá certo? Tudo bem? Então, o que você está percebendo aí? Que existe uma simplificação. Mais com vínculo obrigatório, mais sem vínculo e mais zero. O zero não é um prejuízo, é indiferença. Então, um ponto importante aí, né? Orquídeas, as epífitas, são plantas sobre árvores. Elas têm um benefício e a árvore não tem nem prejuízo nem benefício. Tá certo? É um comensalismo. Agora, o que que acontece? É uma planta sobre uma planta. Então, epi, sobre, fitismo. Então, o epifitismo é um caso particular de comensalismo. Cuidado, beleza? Cuidado. Agora, tem gente que chama uma planta sobre outra planta de parasita. Não é necessariamente. Entendeu? Não é. E por que que não é? Porque se não houver, né, o prejuízo, cuidado, entendeu? Então, por exemplo, se a planta está retirando seiva inorgânica, água e sais, ou seiva elaborada, açúcares, ou os dois, aí sim é um prejuízo. Então você vai chamá-la de parasita, tá claro? Se ela tira tudo, ela é um parasita total, holo. Se ela tira só seiva bruta ou só seiva elaborada, é um semi-parasita, entendeu? Tá certo? Mas de qualquer modo, o que que acontece? Todo parasita vegetal, como um cipó, tá certo? Como a erva de passarinho, por exemplo, são epífitas, certo? Mas nem toda epífita é um parasita. A briófita pode estar lá em cima, a pteridófita pode estar lá em cima, a samambaia pode estar lá em cima, entendeu? E elas não são o quê? Parasitas. Então, cuidado, queridos, tá bom? Muito cuidado. Tudo bem, queridos? Então, esse é o mapa mental aí de relações ecológicas que vocês realmente precisam fazer um textinho. Façam o texto, porque é assunto garantido em prova, né? Cai mesmo, tá? Ou você precisa usar diretamente na resposta, ou indiretamente para entender o que está acontecendo na pergunta, tá bom? Muito bem. Sistema endócrino. Espera um pouquinho. Então, tem a questão aqui. Questão 14. Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo são periódicos, né? Sendo assim, são classificados como ritmo biológico, tá? Quando o ritmo biológico responde a um período aproximado de 24 horas, ele é denominado circadiano. Circadiano, dia à noite, tá bom? Certo? Toma cuidado aí, porque o dia não é necessariamente a parte clara, né? Certo? E às vezes é. Então, o dia, quando você fala, o dia, amanhã, passou um dia, passou dois, 24 horas. Então, esse período de 24 horas, ele é chamado de circadiano. Então, o circadiano você pode até dividir em dia e noite, período claro e escuro, tá bom? Esse ritmo diário é mantido pelas pistas ambientais de claro e escuro e determina comportamentos como o ciclo do sono-vigília e da alimentação, tá? Então, de modo geral, você está ativo, você está desperto durante o dia e, ao contrário, à noite, tá? E mais vontade de comer durante o dia, né, do que à noite. Muito bem. Uma pessoa em condições normais acorda às 8, normal, né? Quer dizer que você não é normal, eu não sou normal. E vai dormir às 21. Nós não somos normais mesmo. A gente quer até dormir às 21, mas a gente não consegue.
Muito bem. Mantendo o seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e noite, né? Então, o que isso quer dizer? Vai deitar às 8, né? Não, vai deitar às 9 e acorda às 8. Então, dormiu aí 11 horas, né? Mais ou menos. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de 15 dias. Ao sair de lá, ela dormia às 18 e acordava às 3 da manhã. Olha que interessante, né? 18 e às 3 da manhã. Então, 18, 6 horas. De 6 às 6, você teria 12. Ela está dormindo o quê? 9 horas, né? Muito bem. Então, está dormindo um pouco menos, né? Muito bem. Além disso, dormia mais vezes durante o dia, né? Porque ela está no escuro, ela não sabe se é dia ou não. Então, o período contínuo dela diminuiu, mas ela passa a dormir várias vezes ao longo do período dela, chamado de dia, que é maior agora, né? É ela que define, o corpo define, por períodos curtos de tempo. E havia perdido a noção de contagem dos dias. Lógico, né? Pois, quando saiu, achou que havia passado muito mais tempo no escuro, né? Muito bem. Isso está associado, inclusive, com dois hormônios, né? Nós temos uma glândula no meio da cabeça aqui chamada pineal, tá? Ou epífise. Ela é responsável pela produção do hormônio melatonina, que é o hormônio indutor do sono, né? Ele vai abaixando a nossa taxa metabólica, e a serotonina, que é o hormônio da agitação, da atividade, tá certo? Então, pelos olhos, o que acontece? Quando o olho está fechado, você pode fechar o olho agora e você vai perceber que está dia. Por quê? Porque a pálpebra é translúcida, né? Então ela permite a percepção de luz. E aí o que acontece? Essa luz, ao chegar na epífise, no meio da cabeça, né? Ela é responsável por permitir a conversão de melatonina, tá? Que estava bastante concentrada no seu corpo à noite, em serotonina. Então, melatonina se converte em serotonina, você desperta, você fica ativo. E, ao longo do dia, a iluminação vai diminuindo, serotonina transformada em melatonina. Tá bom? Muito bem. Em função das características observadas, conclui-se que a pessoa, vamos lá, apresentou aumento do seu período de sono contínuo? Não, né? O sono contínuo ela diminuiu. E passou a dormir durante o dia, pois seu ritmo biológico foi alterado apenas no período noturno? Não, né? Tudo. Né? Se você identifica a noite, você também identifica o dia. Você concorda comigo? Muito bem. Apresentou pouca alteração de seu ritmo circadiano, sendo que a sua noção de tempo foi alterada somente pela sua falta de atenção à passagem do tempo. Não, né? Aí chutou balde a alternativa, né? Estava em seu ritmo já alterado antes de entrar na sala. Não, também não. Teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência de luz e de contato com o mundo externo. Por enquanto, tudo bem. No qual a noção do tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do sol. Também. É lógico que existem alguns pontos importantes, como horário de verão. Cuidado, né? Horário de verão, o que acontece? Você bate o olho no relógio e fala, é hora de dormir, é hora de descansar. E você olha lá para fora e ainda está claro, né? Tá certo? Mas, em modo geral, o que é isso? É uma questão de fotoperiodismo, né? Então, no verão, na primavera, verão, os dias ficam maiores e as noites menores, tá claro? No outono e inverno, os dias menores e as noites maiores. De qualquer modo, você reconhece isso. As plantas também reconhecem isso e florescem, lembram disso? Uma planta de dia curto é uma planta que floresce no inverno, noite longa, certo? Uma planta de dia longo é uma planta que floresce na primavera, verão, com noite curta. Nós vamos falar disso, não fica preocupado, tá bom? Muito bem. E
deveria não ter apresentado nenhuma mudança do seu período de sono, porque na realidade continua com seu ritmo normal, independente do ambiente em que seja colocado. É verdade? Não é verdade, né? Então, D de dado, tá bom? Muito bem, queridos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nos vemos na quarta-feira, antes do Natal, tá bom? E eu vou. Eu coloquei aqui depois, por favor, ó, coloquei uma questão do vestibular de Jundiaí, né? Eu vou passar essa apresentação para vocês, fiquem tranquilos. E em seguida, mais uma questão. Essa questão aqui envolve produtividade do ecossistema. Deem uma lida, tentem resolver, por favor, né? Cisticercose e teníase, tá? Duas questões aqui sobre uma sobre os músculos dos olhos, né? Bastante interessante, tá certo? E outra sobre classificação biológica. Coloquei o músculo um slide aqui do olho para facilitar aí o teu entendimento e que você consiga resolver, tá bom? Uma questão aqui de botânica, mostrando a importância aí da evolução, né? Da relação de parentesco entre os grupos e para você conseguir resolver, coloquei aqui a tabelinha da diferença entre mono e dicotiledôneas, que são as classes das angiospermas, tá bom? A questão 17 fala da inervação do estômago, né? E a questão 19 é uma questão bastante bonita, que envolve evolução, né? Botânica e polinização, tá? Bastante importante. Coloquei aqui o esqueminha do fígado, tá? E aqui coloquei as flores de corola tubulosa, o beija-flor, e um desenho de flor de angiosperma para ajudar na resolução. Então, por favor, tentem, tá bom, queridos? É o que a gente vai discutir na quarta-feira. Talvez eu traga mais uma questão do Einstein e da Santa Casa, que caíram agora. Einstein, Santa Casa e Famema, tá? Tudo agora, tá? Aí eu vou trazer também, tá bom? Valeu, queridos. Um grande beijo para vocês. Se cuidem, por favor. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Essas questões que eu mandei para vocês, resolvam e me mandem. Eu já vou corrigindo, já vou conversando com cada um de vocês, tá legal? Um beijo grande. Tchau. Se cuidem aí. Tchau, Beleza? professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Até Você quarta. também, David. Tchau, tchau. Valeu.